Amanda Silva passava o pano molhado na lousa pela terceira vez naquela manhã, tentando apagar os traços insistentes de giz deixados pelos alunos. O relógio marcava 7 horas e 15 minutos, e ela já acumulava 2 horas de trabalho nos corredores brilhantes da Universidade Mendes, uma das faculdades de medicina mais caras de São Paulo. O uniforme azul escuro com detalhes brancos moldava sua barriga de 7 meses de gravidez. Cada movimento exigia mais esforço do que ela deixava transparecer. Os cabelos loiros, presos num rabo de cavalo simples, balançavam discretamente enquanto ela insistia na limpeza. A sala 304 tinha um significado especial para Amanda, embora ninguém desconfiasse disso. Era ali que se realizavam as aulas de física médica avançada, uma disciplina reservada à elite intelectual da instituição. Foi nesse ambiente carregado de fórmulas rabiscadas no quadro que o dono da universidade entrou, de terno impecável, com o olhar altivo de quem nunca fora contrariado. Ele a observou por um instante e soltou uma risada fria. "Te dou 3 milhões se resolver isso." O tom era de deboche, como se falasse com alguém invisível. O que ele não sabia, e jamais poderia imaginar, é que havia escolhido a pessoa errada para humilhar. No meio daquela plateia, invisível como tantas vezes já foi em sua vida, está uma mulher. Simples, negligenciada, socialmente apagada como uma sombra que ninguém nota. Seus passos, até chegar ao centro da cena, não fazem barulho. Sua presença não arranca aplausos. Mas seus olhos, silenciosos e firmes, carregam o peso de tantas injustiças acumuladas. É o olhar de quem já foi subestimada vezes demais para ainda se surpreender. O bilionário a chama para ser alvo de seu jogo cruel e, com um sorriso quase debochado, dispara a frase que parece atravessar o ar como uma faca: "Te dou 1 milhão se conseguir." A plateia explode em risos. O desafio é feito para entreter, não para ser vencido. Todos acreditam que se trata apenas de mais uma humilhação pública, um espetáculo para reforçar a distância entre quem detém fortuna e quem não possui nada além da própria dignidade. O bilionário ergue o queixo, como se estivesse prestes a provar mais uma vez que não existe inteligência, coragem ou verdade que resista ao poder do dinheiro. Ele não sabe, porém, que naquele exato momento plantou a semente da própria derrota. A câmera imaginária se aproxima do rosto dela. Não há medo. Não há desespero. O que existe é uma calma quase inquietante, como se dentro do silêncio houvesse algo muito maior do que qualquer resposta ensaiada. Sua respiração é lenta, profunda, como quem sabe que não precisa correr para alcançar o inevitável. O público observa, esperando ver uma tentativa desesperada, talvez um tropeço que confirme a piada. Mas o que está prestes a acontecer é algo que dinheiro nenhum poderia prever ou comprar. É nesse instante que a tensão se instala, não apenas na sala, mas também no coração de quem assiste. Por quê? No fundo, a pergunta que ecoa não é sobre o que ela vai responder. A verdadeira questão é: quantas vezes em nossas próprias vidas já estivemos nesse mesmo lugar? Quantas vezes fomos reduzidos a sorrisos de desprezo, a desafios impossíveis lançados por quem acreditava estar acima de nós? Quantas vezes, mesmo em silêncio, carregamos dentro de nós uma força que ninguém imaginava existir? O bilionário aguarda, convencido de que já venceu antes mesmo de começar. A plateia aguarda, sedenta por mais uma demonstração de poder. Mas há algo invisível que começa a se mover. Um desconforto sutil, quase imperceptível, como se a sala inteira pressentisse que a história não seguirá o roteiro esperado. É nesse ponto que o choque se aproxima. Não porque ela tentará cumprir o desafio, mas porque sua resposta revelará que existem coisas que nem o dinheiro mais sujo ou mais brilhante do mundo pode comprar. E assim, enquanto a cena se congela no limite da humilhação, o espectador é convidado a mergulhar não apenas no espetáculo de arrogância que se desenrola diante de seus olhos, mas também em sua própria memória, em suas próprias feridas. Porque essa história não fala apenas de uma mulher e de um bilionário. Ela fala de todos nós. Fala de cada instante em que fomos diminuídos, silenciados, invisibilizados. E fala da força silenciosa que, muitas vezes, escolhe o momento exato para se revelar. Agora, a pergunta que não pode ser ignorada:
O que pode uma palavra simples diante de um império de riqueza? O que pode uma voz solitária contra um mundo que insiste em medir o valor humano em cifras? Essa é a promessa que a cena guarda, e é exatamente por isso que você precisa permanecer, porque a resposta dela, tão inesperada quanto inevitável, não apenas calará o riso de um bilionário, ela despertará em cada um de nós a lembrança de que, às vezes, a maior revolução começa com um sussurro. O salão ainda reverbera com risos, mas esses risos não são apenas uma reação leve e despretensiosa. São a prova viva de como a desigualdade pode se transformar em entretenimento quando está a serviço de quem detém o poder. O bilionário, em sua postura ereta, expõe não apenas sua arrogância, mas um tipo de crueldade calculada, tão natural para ele quanto respirar. Sua figura se impõe como um monumento de ostentação, e cada gesto seu parece coreografado, para reforçar que ninguém pode se igualar àquele trono invisível sustentado pelo dinheiro. Ele não precisa levantar a voz para dominar o espaço. Sua ironia já é suficiente para transformar vidas em espetáculo. A plateia ri, e nesse riso existe cumplicidade. Não é um riso puro, mas um riso condicionado, herdado de uma sociedade que aprendeu a se curvar diante da riqueza. É o riso que mascara desconforto, que reforça a distância entre quem pode tudo e quem deve apenas assistir. Há olhares que se cruzam, pessoas que não ousariam se levantar para questionar, porque desafiar o bilionário seria, naquele ambiente, desafiar as próprias regras invisíveis de poder. E assim, a humilhação se torna entretenimento, e o desprezo ganha palco e aplauso. Mas no meio daquelas gargalhadas, há algo que passa despercebido para a maioria: o olhar da mulher. Não é um olhar qualquer. É um olhar que carrega em silêncio séculos de injustiças acumuladas. É o olhar de quem já ouviu inúmeras vezes que não pertence, que não merece, que não tem valor. E, ao mesmo tempo, é o olhar de quem nunca desistiu de existir apesar da invisibilidade imposta. Esse contraste entre o riso barulhento da plateia e o silêncio firme de seus olhos cria uma tensão quase insuportável. É como se duas forças invisíveis estivessem prestes a colidir. O bilionário, seguro em sua arrogância, não percebe que sua própria encenação já começou a falhar. Ele acredita que controla cada detalhe, mas não enxerga que, ao escolher, aquela mulher plantou a semente de sua própria exposição. O que para ele é apenas um jogo, para ela é um espelho. Ele não imagina que, em poucos instantes, sua piada cruel deixará de ser sobre ela e passará a ser sobre ele. E aqui está o ponto que o espectador não pode ignorar. Quantas vezes já vimos essa cena em nossas próprias vidas? Quantas vezes fomos testemunhas de alguém transformando o desprezo em espetáculo, usando o poder como palco e a desigualdade como argumento? E quantas vezes, por medo ou por silêncio forçado, não conseguimos reagir? Esse instante no salão é mais do que um episódio isolado. É a metáfora viva de uma estrutura social inteira, que se sustenta no riso cúmplice e na humilhação disfarçada de brincadeira. Enquanto o bilionário saboreia sua própria arrogância, acreditando que controla tudo, há um detalhe que ele não enxerga. O que ele chama de jogo é, na verdade, uma armadilha invisível. Porque, ao colocar a mulher no centro, acreditando que ela é a peça frágil, ele revela muito mais sobre si mesmo do que imagina. O espetáculo que ele cria não é sobre a incapacidade dela, mas sobre sua própria necessidade de provar superioridade. O público começa a rir mais baixo, como se algo ali já estivesse deslocado. A gargalhada não soa tão natural quanto antes, e o eco desse riso já denuncia uma rachadura na cena. É nesse instante que o roteiro da arrogância começa a se desfazer. O bilionário não percebe, mas cada palavra, cada gesto, cada olhar de desprezo que ele lança é, na verdade, a construção de sua própria queda. Porque o desprezo, quando elevado à condição de espetáculo, carrega em si mesmo a semente do fracasso. E no fundo o espectador sente isso. Sente que algo está prestes a mudar. E assim, o capítulo se encerra com uma sensação estranha. O palco ainda pertence ao bilionário, mas o poder já começou a deslizar de suas mãos. O que parecia apenas mais uma cena de humilhação pública está prestes a se transformar em algo muito maior, porque a história não será sobre o que ele ofereceu, mas sobre o que ela, silenciosamente, guardava dentro de si. A sala continua iluminada, e o bilionário permanece confiante, como se estivesse diante de uma presa frágil que não oferece ameaça alguma. Sua postura é a de quem acredita ter total domínio,
de quem sabe que, no final, a plateia voltará para casa reafirmando sua imagem de poder absoluto. Mas existe um detalhe que ele não percebe. Um detalhe que sempre passa despercebido. Por aqueles que confundem fortuna com superioridade, a força da invisibilidade. Para ele, a mulher diante de si não é mais do que um figurante no espetáculo de sua arrogância. Uma mulher simples, de roupas comuns, sem brilho aparente, sem sobrenome poderoso, sem títulos ou prestígio social. Ele acredita que ela é apenas mais uma entre tantas outras que, por viverem à margem, carregam a marca da insignificância. E é exatamente aí que mora seu erro. Porque aquilo que ele chama de insignificância é, na verdade, uma armadura invisível. A sociedade a ensinou a ser invisível. Nos ônibus lotados, ela já percebeu olhares que atravessavam como se não existisse. Nos corredores de repartições públicas, já foi tratada como se seu tempo valesse menos do que o tempo dos outros. Em reuniões de trabalho, já sentiu sua voz ser ignorada, como se não tivesse nada a acrescentar. Essa invisibilidade, dolorosa e constante, poderia ter destruído sua confiança, mas em vez disso moldou algo mais profundo, uma força silenciosa, discreta, que cresce justamente quando ninguém presta atenção. E enquanto o bilionário acredita que sua maior vantagem é o poder de exposição, a dela é exatamente o contrário. A capacidade de se mover sem ser notada, de observar quando todos pensam que ela não vê, de carregar dentro de si uma dignidade que não precisa de aplauso. O silêncio que ele interpreta como fragilidade é, na verdade, estratégia. É o tipo de silêncio que acumula, que aprende, que espera o momento certo. Nesse instante, a narrativa deixa de ser apenas sobre um confronto individual. Ela se expande e revela uma verdade universal. Quantas pessoas já viveram assim? Quantas vezes homens e mulheres foram tratados como invisíveis, descartáveis, sem importância, apenas porque não correspondiam ao padrão de status que o mundo insiste em valorizar? Essa dor, tão conhecida, é também uma arma escondida. Por quê? Aqueles que são invisíveis aprendem a ver o que os outros não enxergam. Aprendem a encontrar caminhos onde os arrogantes só veem parede. A câmera imaginária poderia focar nos olhos dela mais uma vez. Não há ódio, não há desespero, não há pressa. O que existe é um silêncio firme, como se cada segundo que passa fosse um tijolo colocado na base de algo que ainda vai se erguer. Ela não precisa correr, não precisa provar de imediato, porque aprendeu a viver na espera. E viver na espera a ensinou algo que o bilionário jamais conhecerá: a resistência, que nasce de quem já foi ignorado tantas vezes que transformou a dor em disciplina. O público, sem perceber, começa a sentir essa mudança. O riso que antes soava tão seguro agora parece deslocado. Alguns já desviam os olhos, incomodados, como se intuírem que há algo maior acontecendo diante deles. O bilionário não percebe, mas a atmosfera do salão começa a mudar. Sua arrogância ainda é barulhenta, mas o silêncio dela começa a ecoar mais forte do que qualquer gargalhada. E aqui, o espectador que acompanha a história sente algo familiar. A lembrança de ter sido invisível em algum momento da vida. A lembrança de ter sido ignorado, de não ter sua palavra levada a sério, de ter seu esforço apagado como se fosse pó. Essa identificação é poderosa, porque revela que, assim como ela, cada um de nós carrega em silêncio algo que o mundo não espera ver. E talvez nesse silêncio esteja guardada a nossa maior arma. O bilionário acredita que a cena caminha para mais uma vitória sua. Ele vê apenas uma mulher calada, aparentemente frágil, aparentemente incapaz de responder ao desafio. Mas o que ele não sabe é que o palco já começou a mudar de dono. Ele ainda não percebe que a invisibilidade tão menosprezada pode ser a ferramenta que o desarma. Porque quando alguém vive uma vida inteira sendo invisível, aprende a transformar essa condição em força. Aprende que o silêncio pode ser mais ensurdecedor do que qualquer grito. E assim, enquanto ele se diverte com sua própria encenação, ela continua firme, imóvel, observando. Sua dignidade não precisa de pressa, não precisa de espetáculo. E é justamente essa calma que prepara o terreno para o que virá, porque a invisibilidade, quando usada como arma silenciosa, tem o poder de inverter qualquer jogo. O silêncio dela se prolonga mais do que qualquer um esperava. A plateia, acostumada a ver respostas rápidas, desespero ou submissão diante de alguém tão poderoso, começa a se inquietar. O bilionário, por sua vez, interpreta esse silêncio como medo. Ele sorri, satisfeito, como se já tivesse vencido antes mesmo da disputa começar. Seus olhos brilham com a mesma arrogância de quem acredita que nada pode ameaçar sua posição. Mas o que ele não percebe é que,
Naquele exato momento, a cena já não é mais dele. O palco, que parecia sustentado por seu dinheiro, começa lentamente a se deslocar para as mãos da mulher que ele subestimou. Então, sem pressa, ela ergue o rosto, seus olhos encontram os dele, e o que se revela ali não é submissão, nem fragilidade, mas uma serenidade que desconcerta. A primeira frase que sai de sua boca não é alta, mas é clara. Não traz esforço, não traz grito. É uma frase simples, quase suave, mas tão carregada de dignidade que atravessa o salão como um raio invisível. Ela não aceita o jogo, não tenta cumprir a prova, não se curva ao desafio. Ela o inverte, com uma resposta inesperada, expõe a fragilidade escondida por trás da arrogância. O contraste é imediato. O bilionário, acostumado a gargalhadas de aprovação, recebe apenas o silêncio. Sua tentativa de ridicularizar se desfaz diante da força tranquila daquela resposta. Ele, que acreditava ter o controle absoluto, se vê diante de algo que não pode comprar. A verdade dita com simplicidade. A plateia, que segundos antes ria sem piedade, agora se cala. Porque todos percebem, ao mesmo tempo, que algo mudou. É nesse instante que o espectador que acompanha a história sente o arrepio da virada, porque, no fundo, todos sabemos o peso de uma palavra dita no momento certo. Uma palavra que não busca ferir, mas revelar. Uma palavra que desmonta estruturas inteiras de poder. A resposta dela não é apenas para o bilionário, é para cada pessoa naquela sala. É para cada olhar que já ignorou. É para cada situação em que foi invisível. É, também, para cada espectador que, ao assistir, reconhece em sua fala um pedaço. O bilionário tenta manter a compostura. Faz um esforço para sorrir, mas o sorriso não tem mais a mesma força. Ele repete a frase inicial, como se quisesse recuperar o jogo. Te dou 1 milhão se conseguir, mas agora. Essa repetição soa vazia. A plateia já não a recebe como antes, porque o impacto da resposta dela abriu uma rachadura no espetáculo. E por essa rachadura começa a entrar uma luz que ninguém esperava. E aqui está a beleza da reviravolta. Não houve grito, não houve agressão, não houve revolta explícita. O que houve foi apenas uma escolha consciente de não aceitar o jogo. Ela recusou a posição que ele lhe ofereceu e construiu ali diante de todos uma nova forma de poder. A força silenciosa venceu o barulho da riqueza. A dignidade calou a arrogância. Essa virada inesperada desperta no público um misto de admiração e desconforto. Admiração pela coragem sutil dela, desconforto por perceber que, ao rirem antes, foram cúmplices da humilhação. E nesse contraste nasce a consciência, porque a resposta dela não atinge apenas o bilionário, mas também cada pessoa, que, por um instante, acreditou que aquilo era apenas uma brincadeira. O bilionário, pela primeira vez, parece menor, não porque tenha perdido dinheiro, mas porque perdeu algo infinitamente mais valioso: o domínio da narrativa. O palco que sempre foi dele já não o pertence. Agora, os olhos estão voltados para ela. O silêncio que antes era invisibilidade transformou-se em presença absoluta. E todos percebem que, dali em diante, nada será como antes. É assim que a reviravolta acontece. Não com barulho, mas com firmeza. Não com espetáculo, mas com verdade. Não com força bruta, mas com a força silenciosa de quem sabe que, às vezes, basta uma única frase para desmontar um império de arrogância. O salão, que segundos antes era preenchido por gargalhadas, agora mergulha em um silêncio denso, quase palpável. É um silêncio que pesa no ar, que incomoda, que faz cada pessoa presente sentir a própria respiração como um som incômodo. O que antes era riso cúmplice se converte em um desconforto coletivo, como se todos tivessem testemunhado algo que não deveriam, como se tivessem sido desmascarados pela própria reação. A resposta dela não apenas atingiu o bilionário, mas expôs o público. Há olhares que se desviam, olhos que evitam encarar a mulher no centro do palco. Alguns se encolhem na cadeira, sentindo o peso da vergonha. Outros, em silêncio, tentam disfarçar a admiração que começa a nascer, porque a verdade é que, no fundo, todos sabem o que aconteceu. A força não estava com o bilionário, nunca esteve. A força, silenciosa e invisível, sempre esteve com ela. E quando essa verdade vem à tona, o que resta é... O bilionário, confuso, tenta recuperar o controle. Seus gestos ficam mais nervosos, sua voz menos firme. Ele repete frases que já não encontram eco. E quanto mais fala, mais o vazio de suas palavras se revela. Pela primeira vez, sua imagem de invencível começa a rachar diante dos olhos de todos. Ele sente, mas não admite. Sabe, mas não aceita.
E o público, que até então o idolatrava, já não o enxerga com a mesma reverência. É curioso como a atmosfera se transforma tão rapidamente. O riso inicial tinha um tom de espetáculo, de festa cruel. Agora, o silêncio carrega o peso de uma revelação. Cada pessoa naquela sala sente que foi arrastada para dentro de uma lição inesperada. E essa lição não veio de discursos elaborados, nem de grandes gestos, mas de uma frase dita com serenidade. É a prova de que a verdade, quando é simples e genuína, tem um poder devastador. Alguns dos presentes olham para ela com admiração contida. Outros com inveja da coragem. Outros ainda, com a sensação amarga de quem percebeu tarde demais que riu do lado errado da história. Mas independentemente da reação, uma coisa é certa: ninguém consegue mais voltar à indiferença inicial. O choque não está apenas no silêncio, mas no que cada um começou a sentir dentro de si. O bilionário, que sempre viveu cercado de aplausos e concordância, experimenta algo novo: o gosto amargo da vulnerabilidade exposta. Sua expressão mistura raiva e vergonha. Raiva por ter sido confrontado, vergonha por ter sido derrotado sem que a mulher precisasse levantar a voz. E esse conflito interno é visível, deixando claro que sua autoridade, tão cuidadosamente construída, pode ser desfeita em segundos diante da dignidade de alguém que ele jamais considerou relevante. E para quem assiste de fora, essa cena é mais do que um espetáculo, é um espelho, porque todos nós já estivemos em lugares parecidos, já fomos subestimados, já fomos silenciados, já fomos invisíveis diante de quem se achava maior. O choque que toma conta da plateia também toma conta do espectador. Porque a pergunta inevitável surge: quantas vezes eu também ri quando deveria ter silenciado? Quantas vezes eu também aceitei a arrogância como se fosse natural? O salão permanece em silêncio, mas esse silêncio não é vazio. Ele é carregado, denso, como se contivesse milhares de vozes não ditas. O público percebe que a cena não será esquecida. Percebe que, mesmo quando a noite terminar, aquela frase simples continuará ecoando, lembrando-os de que a dignidade não se compra, não se mede, não se negocia. E nesse instante, todos entendem. O espetáculo que começou como humilhação terminou como revelação. O choque, afinal, não está apenas no que ela disse. Está no que todos sentiram quando ouviram. Está na verdade que ninguém esperava e que agora não pode mais ser negada. O que parecia apenas uma brincadeira cruel se transformou em um divisor de águas, e cada pessoa naquela sala sabe que nunca mais olhará para ela da mesma maneira. Há momentos que se inscrevem na memória não apenas pelo que acontece diante de nossos olhos, mas pelo que despertam dentro de nós. O salão, ainda mergulhado naquele silêncio pesado, tornou-se palco de algo maior do que um simples desafio. A cena ultrapassou o limite do espetáculo e transformou-se em uma revelação coletiva. Ali, diante de todos, ficou exposta uma verdade que poucos ousam encarar: o erro de medir a dignidade humana em si. O bilionário acreditava que poderia usar o dinheiro como régua absoluta do valor das pessoas. Para ele, 1 milhão era apenas mais um número, um troféu a ser exibido, uma promessa feita para reforçar sua posição de superioridade. Mas, ao lançar essa provocação, ele escancarou uma ferida antiga da sociedade: a crença de que o dinheiro define quem merece respeito, quem merece ser ouvido, quem merece ser lembrado. A resposta dela, tão simples e tão firme, rasgou esse véu com uma delicadeza cortante. Quando ela recusou o jogo, não foi apenas uma recusa ao bilionário, mas uma recusa ao sistema inteiro que ele representava. Foi como se dissesse, sem precisar gritar: você pode ter todo o ouro do mundo, mas jamais poderá comprar aquilo que me sustenta. Minha dignidade não está à venda. E essa frase, ainda que não dita nesses termos, ecoou dentro de cada pessoa que a ouviu. Porque todos sabiam, em algum nível, que a lição não era apenas sobre ela, nem apenas sobre ele, era sobre... Quantas vezes já fomos levados a acreditar que não valíamos nada porque não tínhamos o carro certo, a casa certa, a roupa certa, o diploma certo? Quantas vezes o esforço silencioso de tantas pessoas foi apagado apenas porque não veio acompanhado de cifras? Essa dor é conhecida, é cotidiana, é quase banal. Mas o que ela mostrou ali diante de todos é que essa lógica é frágil, frágil como o vidro. Basta uma palavra para rachar a superfície e expor a mentira escondida atrás do brilho. A lição oculta não estava apenas na coragem dela, mas no desconforto que ela provocou. Porque a verdade nunca chega suave quando revela injustiças tão profundas.
Ela corta, incomoda, desarma. Cada pessoa naquela plateia foi obrigada a encarar a si mesma, não apenas como cúmplices do bilionário, mas como parte de uma sociedade que insiste em confundir preço com valor. E é nesse desconforto que mora a transformação. O bilionário, tentando disfarçar, percebeu que sua maior fragilidade havia sido exposta. Durante toda a vida, acreditou que dinheiro era sinônimo de invencibilidade. Mas o que aconteceu ali provou o contrário. O dinheiro pode comprar silêncio, mas não pode comprar respeito verdadeiro. Pode comprar aplausos, mas não pode comprar autenticidade. Pode comprar espetáculos, mas não pode comprar consciência. Ele experimentou, em um único instante, a sensação de estar nu diante de todos, desarmado por algo que jamais entendera, a força da dignidade silenciosa. E não foi apenas ele. A plateia também sentiu essa revelação como um espelho. Muitos se perguntaram: quantas vezes já ignorei alguém por achar que valia menos? Quantas vezes fui incapaz de reconhecer talentos, dons, inteligências, apenas porque não vinham embalados em riqueza ou prestígio? Quantas vezes fui cúmplice de um sistema que valoriza o ouro e despreza a voz que carrega a verdade? Essas perguntas ecoaram no silêncio e não houve resposta imediata. Mas o desconforto já era a resposta. A lição oculta também fala sobre força. Não a força dos que gritam mais alto, mas a dos que resistem em silêncio. Não a força dos que exibem riqueza, mas a dos que carregam dignidade mesmo quando tudo tenta apagá-la. Essa força, tantas vezes invisível, mostrou ali seu poder inabalável, porque a mulher não venceu com argumentos longos, nem com demonstrações complexas. Ela venceu com a simplicidade de quem sabe que o valor humano não precisa ser provado. Ele apenas existe. O que significa realmente valer 1 milhão? Essa é a pergunta que atravessa o episódio como uma flecha. Para o bilionário, significava status, poder, privilégio. Para ela e agora para todos que assistem, significava caráter. Valer 1 milhão não é possuir dinheiro, mas ser capaz de inspirar respeito sem precisar comprar olhares. Não é exibir luxo, mas carregar dignidade. Não é acumular cifras, mas deixar um legado de verdade. Essa inversão de sentido é o que torna a cena inesquecível. E aqui, o espectador que acompanha sente o impacto em sua própria pele. Porque todos, em algum momento da vida, já se perguntaram se seriam reconhecidos. Já duvidaram se o esforço silencioso valeria a pena. Já temeram que a vida passasse sem chance de redenção. Mas, ao assistir a essa mulher, descobrem que há uma forma de vitória que ninguém pode roubar. A vitória de não se vender. A vitória de permanecer fiel a si mesmo. A vitória de saber que dignidade não tem preço. O bilionário, envergonhado, tenta reorganizar o espetáculo, mas já é tarde. A lição foi dada e não há como desfazê-la. O que restará para ele será a lembrança amarga de que não conseguiu comprar aquilo que mais queria, a submissão dela. Para a plateia, o que restará será o incômodo de reconhecer que, por alguns segundos, riram daquilo que deveria ter sido defendido. Mas para ela, o que restará é algo muito maior. A certeza de que sua força silenciosa não apenas a protegeu, mas também iluminou a consciência de todos. Essa é a essência da lição oculta. Compreender que o valor humano não se mede em cifras, mas em dignidade. Compreender que o verdadeiro poder não está em quem ostenta, mas em quem permanece de pé mesmo quando tentam invisibilizá-lo. Compreender que, às vezes, uma única palavra pode reordenar o mundo. E assim, aquele salão luxuoso construído para ser palco da arrogância se transformou em templo de revelação, porque a cena não ficará registrada como mais uma excentricidade de um bilionário, mas como o dia em que uma mulher simples, com sua força silenciosa, mostrou a todos o que realmente significa valer 1 milhão. Algumas cenas não vivem apenas no instante em que acontecem. Elas se transformam em símbolos, imagens que ultrapassam a cronologia dos fatos e se inscrevem no imaginário coletivo como metáforas. O que ocorreu naquele salão não foi apenas um confronto entre um bilionário e uma mulher invisibilizada. Foi a representação de algo muito maior, um espelho do mundo em que vivemos. Por isso, a cena merece ser contemplada como se fosse uma parábola, como se cada gesto, cada palavra, cada silêncio carregasse um sentido mais profundo. O desafio lançado pelo bilionário pode ser comparado a uma corda bamba estendida no ar. Ele acreditava controlar o equilíbrio. Acreditava que tinha o poder de decidir quem cairia e quem sobreviveria ao atravessá-la. Aos olhos dele, a mulher era apenas uma figura frágil,
destinada a tropeçar sob o peso do ridículo. Mas a realidade se inverteu. Quem andava sobre a corda bamba, na verdade, era ele. E o que parecia firmeza revelou-se apenas uma ilusão sustentada por aplausos comprados e pelo medo coletivo. Ela, silenciosa, caminhava com firmeza, porque sua base não estava nas cifras, mas na dignidade. Essa imagem da corda bamba é poderosa porque traduz o jogo social em que todos vivemos. De um lado, os que acreditam deter o controle, sustentados pela ostentação, pela arrogância, pelo prestígio. Do outro, os que caminham com passos invisíveis, sustentados apenas pela própria força interior. E a grande revelação é que, ao contrário do que muitos pensam, são os segundos que permanecem de pé, porque não têm nada a perder além de si mesmo. A resposta dela pode ser comparada a um martelo golpeando um vidro perfeito. À primeira vista, o vidro parecia impenetrável, transparente, mas sólido, forte o suficiente para proteger quem estava atrás dele e afastar qualquer tentativa de invasão, mas bastou uma frase curta e serena para que uma rachadura surgisse. Pequena no início, quase imperceptível, mas inevitavelmente expansiva. O vidro começou a estalar, e cada estalo era um lembrete de que nenhuma arrogância é indestrutível. O bilionário, protegido por aquela parede ilusória de poder, viu seu escudo se fragmentar diante de uma verdade simples, e todos que assistiram puderam ouvir o som desse estilhaçar silencioso. Essa metáfora do vidro quebrado é também a metáfora da sociedade. Vivemos cercados por estruturas que parecem imutáveis. A desigualdade, o preconceito, a invisibilidade. Estruturas que muitos acreditam ser eternas, intocáveis. Mas a cena mostrou que bastam palavras certas no momento certo para abrir rachaduras que denunciam sua fragilidade. E uma vez que a primeira rachadura aparece, não há como esconder que aquilo pode desmoronar. Outra imagem simbólica que nasce desse episódio é a do espelho invertido. O bilionário acreditava estar expondo a mulher, colocando-a no centro da cena para revelar sua suposta insignificância. Mas no fim, quem foi exposto foi ele. O palco se transformou em um espelho, refletindo não a fragilidade dela, mas a dele. O jogo que ele havia armado voltou-se contra si, e o que era para ser espetáculo de humilhação tornou-se um retrato de sua própria vaidade despida. Ele não se deu conta, mas ao tentar ridicularizá-la, mostrou ao mundo sua própria pequenez. Essa inversão é crucial para entendermos a profundidade do momento, porque, simbolicamente, é a revelação de que o poder não está na ostentação, mas na capacidade de resistir. O bilionário, com todo o seu dinheiro, representava o barulho, a exibição, a superficialidade. Ela, com seu silêncio, representava a profundidade, a essência, o que não pode ser comprado. O confronto entre os dois não foi apenas de palavras, mas de símbolos. De um lado, o ouro que brilha por fora. Do outro, a verdade que ilumina por dentro. E talvez o símbolo mais forte de todos esteja na plateia. No início, a plateia foi cúmplice. Riu, aplaudiu, vibrou com a humilhação. Mas no fim, foi ela quem mais aprendeu. O riso que se transformou em silêncio é a metáfora da consciência despertando. É a imagem de uma sociedade que, mesmo quando parece adormecida, pode ser sacudida pela dignidade de um único gesto. A plateia representa todos nós, cúmplices da injustiça em alguns momentos, testemunhas de revelações em outros. O choque coletivo que tomou conta da sala é a prova de que a metáfora ultrapassou os limites do palco e se espalhou para cada vida presente. Para o espectador que assiste de fora, essa cena simbólica também tem o poder de provocar memória. Quem nunca foi subestimado? Quem nunca foi tratado como invisível? Quem nunca teve sua dignidade colocada à prova por alguém que acreditava estar acima? Cada detalhe da cena toca em dores que habitam nossa história pessoal. E, ao mesmo tempo, oferece uma metáfora de superação, a lembrança de que não precisamos aceitar a régua do outro para medir nosso valor. Se o episódio fosse apenas um desafio, teria sido esquecido. Mas como se tornou metáfora, ele sobrevive. Ele se repete cada vez que alguém é humilhado por não ter dinheiro. Ele ecoa cada vez que alguém é invisibilizado por sua cor, por sua origem, por sua condição social. Ele se atualiza cada vez que alguém se recusa a aceitar a lógica de que preço é o mesmo que valor. Essa é a força da cena. Tornar-se um símbolo eterno da luta silenciosa contra a arrogância. E aqui, talvez esteja a mais bela das metáforas, a semente. O bilionário acreditava ter plantado a semente da humilhação ao lançar o desafio, mas, sem perceber, plantou a semente da revelação. E essa semente germinou não apenas nela,
mas em cada pessoa que testemunhou o momento. Porque metáforas são assim, uma vez lançadas, não podem mais ser arrancadas. Elas crescem na consciência, alimentam reflexões, transformam corações. Assim, o episódio no salão se transforma em mais do que uma história. Ele se torna um mito moderno, uma parábola viva sobre o valor humano. A mulher não apenas respondeu ao bilionário, ela ensinou à plateia, ensinou ao mundo e ensina a cada um de nós que assiste. A verdadeira força não precisa de espetáculo, porque sua grandeza está em permanecer firme quando todos esperam a queda. E a partir desse instante, tudo o que foi visto ali deixa de ser apenas memória. Passa a ser metáfora, passa a ser símbolo, passa a ser o lembrete de que a dignidade humana, por mais invisível que pareça, é indestrutível. Quando se ergue com a firmeza de quem sabe que não há ouro suficiente no mundo para apagar. Existem acontecimentos que não terminam quando as luzes se apagam e a plateia se dispersa. Eles continuam vivos, espalhando-se como ondas que se expandem em direção ao infinito. O confronto entre o bilionário e aquela mulher não se encerrou no salão. Ao contrário, foi naquele instante de silêncio coletivo que começou sua verdadeira vida. Porque o que nasceu ali não foi apenas uma resposta inesperada, mas um legado. Um legado que atravessa fronteiras, que resiste ao tempo e que ecoa em cada pessoa que já foi invisibilizada. O primeiro sinal desse legado está no impacto imediato. A cena não ficou restrita aos olhos presentes. Ela se espalhou como fogo em palha seca. Em pouco tempo, as imagens circularam, os relatos se multiplicaram, e o episódio deixou de ser uma história particular para se transformar em símbolo universal. Mas não viralizou como mais um espetáculo de humilhação. Não como mais uma excentricidade de um homem rico em busca de aplausos. Viralizou como um grito de dignidade. Um grito silencioso, mas tão profundo que não precisava ser amplificado. O mundo, acostumado a glorificar o poder dos bilionários, encontrou-se diante de algo raro, a vitória de quem não tinha nada além de si mesma. E foi essa raridade que deu força ao legado. De repente, pessoas que se sentiam pequenas, apagadas, irrelevantes, olharam para aquela mulher e se reconheceram nela, não pela situação exata, mas pelo sentimento. O sentimento de ser subestimado, de ser tratado como descartável, de carregar talentos e verdades que o mundo insiste em ignorar. Esse reconhecimento é uma das maiores formas de legado, porque em cada coração que se sentiu representado, germinou uma nova possibilidade de resistência. Mulheres e homens que haviam perdido a esperança de serem vistos, de terem voz, de serem respeitados, encontraram naquela cena um espelho transformador. Não importa o tamanho do palco, não importa a força da arrogância. Uma única palavra dita com verdade pode virar o jogo. Para o bilionário, o legado foi outro, mais amargo, mais silencioso, mais difícil de carregar. Ele aprendeu, mesmo contra sua vontade, que não há fortuna capaz de comprar respeito genuíno. Aprendeu que a vaidade pública pode se transformar em humilhação íntima em questão de segundos. Aprendeu que a imagem de invencibilidade, construída ao longo de anos, pode ruir diante de uma resposta inesperada. Esse aprendizado, embora não desejado, também faz parte do legado. Porque, queira ele ou não, ficará marcado como o homem que foi desarmado pela dignidade de quem ele julgava insignificante. Mas o mais profundo desse legado não está apenas no choque imediato, nem apenas na lição amarga para o bilionário. Está na transformação social que ele provoca. A cena passou a ser citada em conversas, em debates, em reflexões. Virou metáfora da resistência, símbolo da força invisível, exemplo de que a arrogância sempre carrega em si mesma a semente da derrota. E quanto mais a história circulava, mais ela deixava de ser sobre uma única mulher e passava a ser sobre todas as pessoas que já foram subestimadas. Esse legado toca também em algo que muitas vezes é esquecido: a representatividade. Para pessoas marginalizadas, ver alguém semelhante ocupar um espaço de vitória é mais do que inspiração. É reparação simbólica. É a lembrança de que não estão sozinhas, de que sua luta silenciosa não é em vão. É a prova viva de que dignidade não é uma abstração, mas uma força concreta capaz de mudar narrativas. A mulher que entrou no palco invisível saiu dele como voz coletiva, e isso é o coração do legado. Transformar dor individual em esperança compartilhada. Com o passar dos dias, o episódio deixou de ser apenas lembrado. Passou a ser contado, recontado, reinterpretado. Cada vez que alguém narra a cena, acrescenta sua própria dor, sua própria memória, sua própria experiência de invisibilidade. E, assim, o legado se multiplica.
Ele não é estático. Ele se reinventa a cada boca que o pronuncia, a cada ouvido que o escuta, a cada coração que o sente. Esse é o poder das histórias verdadeiras. Elas não morrem. Elas se transformam em sementes que continuam germinando em diferentes tempos e lugares. Para os que assistiram, o choque inicial se converteu em reflexão. Muitos saíram daquele salão carregando uma pergunta incômoda. Quantas vezes eu mesmo subestimei alguém? Quantas vezes ri da dor alheia? Quantas vezes me tornei cúmplice de um sistema que valoriza mais o brilho do ouro do que a luz da verdade? Essas perguntas, dolorosas e íntimas, são parte do legado, porque não há mudança sem desconforto, e aquele confronto gerou exatamente o desconforto necessário para abrir brechas na consciência. O legado também se inscreveu na própria mulher. Para ela, a cena não foi apenas um ato de coragem, mas um ponto de virada. Não que sua dignidade dependesse do reconhecimento alheio, porque sempre esteve intacta, mas naquele instante, sua força silenciosa encontrou eco. Eco nos olhos que antes a ignoravam. Eco nas vozes que antes não a defendiam. Eco na história que antes a apagava. E esse eco a transformou em símbolo, não por escolha, mas por consequência. Porque quando alguém resiste com tanta firmeza, inevitavelmente se torna farol para os outros. Esse farol não brilha como os refletores de um palco. Ele brilha como uma chama persistente, que aquece, que guia, que resiste ao vento. É a chama de quem prova com sua própria vida que não existe arrogância capaz de apagar a dignidade de um ser humano. E esse é o maior legado de todos. A certeza de que, mesmo diante das maiores desigualdades, a verdade pode se erguer e vencer. Assim, o confronto não acabou no salão. Ele continua vivo cada vez que alguém se recusa a aceitar ser invisível. Ele continua vivo cada vez que alguém encontra força em sua própria dignidade. Ele continua vivo cada vez que uma palavra simples desmonta uma estrutura de injustiça. O legado do confronto é o lembrete eterno de que a força silenciosa não precisa de espetáculo para transformar o mundo. E quando a história for contada daqui a muitos anos, não será lembrada como a noite em que um bilionário ofereceu 1 milhão. Será lembrada como a noite em que uma mulher simples, com sua voz calma e sua dignidade intacta, mostrou ao mundo que a verdadeira riqueza não pode ser medida em cifras. Esse será o legado. Um legado que não pertence a um indivíduo, mas a todos nós. Há histórias que começam como espetáculo e terminam como revelação. O episódio entre o bilionário e aquela mulher não foi apenas uma disputa de palavras ou um desafio público, foi um divisor de águas. O que se iniciou como uma tentativa cruel de transformar desigualdade em entretenimento terminou como um testemunho eterno da força silenciosa que habita em cada ser humano subestimado. E é nesse contraste que reside a beleza da O momento de virada permanece vivo. O bilionário, com todo o peso de sua fortuna, acreditava estar no controle da narrativa, mas, ao lançar seu desafio, não percebeu que havia preparado o terreno para sua própria derrota. Ele ofereceu 1 milhão como se fosse um prêmio impossível, uma moeda de ridicularização. No entanto, ao receber uma resposta que dinheiro algum poderia comprar, foi desarmado diante de todos. Essa inversão é a essência do episódio. A arrogância foi vencida não pela força bruta, mas pela dignidade. Relembrar essa virada é compreender que o verdadeiro poder nunca está nos que tentam humilhar, mas nos que permanecem firmes diante da humilhação. A força dela não esteve em palavras complexas nem em discursos inflamados. Esteve em sua serenidade, em sua recusa silenciosa a ser reduzida. Esse gesto, simples e grandioso, foi suficiente para calar um salão inteiro. E nesse silêncio o mundo aprendeu. A conclusão que ecoa não é apenas sobre o bilionário, é sobre todos nós. É sobre a maneira como a sociedade tantas vezes insiste em valorizar o ouro e desprezar a voz que carrega a verdade. É sobre como aprendemos, desde cedo, a medir pessoas por suas posses, por seus títulos, por seus sobrenomes. Mas a cena mostrou, de forma incontestável, que tudo isso é frágil. O que realmente sustenta uma vida, o que realmente dá peso a uma existência é a dignidade. E dignidade não se compra, não se vende, não se negocia. Essa conclusão também é terapêutica, porque toca em dores profundas. Quantas vezes o espectador que acompanha essa história já se sentiu invisível?
Quantas vezes acreditou que lutar com inteligência e coragem não seria suficiente? Quantas vezes carregou a mágoa de ter sido ridicularizado, ignorado, silenciado, ao ver aquela mulher transformar sua invisibilidade em arma silenciosa? O espectador reencontra em si mesmo uma centelha de esperança. Ele percebe que a luta silenciosa não é em vão, que a verdade não precisa de volume para ser ouvida, que a justiça pode nascer até mesmo em um sussurro. A beleza dessa conclusão está justamente em sua universalidade. Porque, embora tenha acontecido em um salão luxuoso, a cena poderia ter acontecido em qualquer lugar, em uma sala de aula, em um escritório, em uma rua qualquer. A metáfora se expande para todos os espaços da vida cotidiana, lembrando-nos de que não importa onde ou como sejamos desafiados, o que realmente importa é permanecermos fiéis a quem somos. E aqui surge a pergunta inevitável que paira como uma reflexão final. Quantas vezes o mundo ainda repetirá esse erro? Quantas vezes continuará valorizando cifras e ignorando o caráter? Quantas vezes precisaremos de novos confrontos para lembrar que a dignidade é a verdadeira medida do valor humano? Essas perguntas não têm resposta imediata, mas são sementes plantadas no coração de quem assiste. São perguntas que não se calam, que continuam a trabalhar em silêncio, como raízes profundas que um dia hão de florescer. Ao encerrar essa narrativa, é impossível não pensar no legado deixado. O bilionário será lembrado sim, mas não como herói. Será lembrado como exemplo do que significa ser desarmado pela própria vaidade. A mulher, por sua vez, será lembrada como símbolo da força silenciosa, da dignidade inquebrantável, da verdade que não precisa de aplausos. Sua imagem se torna farol, não apenas para os que estavam presentes, mas para todos que em algum momento da vida foram tratados como invisíveis. E essa é a grande recompensa emocional dessa história: a sensação de justiça. Justiça não no sentido de punição, mas no sentido de reparação. A justiça que nasce quando o mundo finalmente reconhece aquilo que sempre esteve presente: o valor humano. Uma justiça poética, porque a arrogância do bilionário se voltou contra ele, enquanto a dignidade dela se transformou em vitória silenciosa. A conclusão também carrega uma lição transformadora. Às vezes, o que foi negado a nós é apenas o começo de nossa vitória. Às vezes, a injustiça que sofremos é o portal que nos conduz à nossa própria força interior. Às vezes, ser invisível é apenas a preparação para brilhar no momento certo. Essa é a promessa silenciosa que ecoa da cena. E é essa promessa que o espectador leva consigo. Por fim, a história se fecha com uma imagem simbólica. O ouro brilhante, que parecia dominar a cena, perde o brilho diante da palavra que permanece, porque fortuna se esvai, poder se desfaz, aplausos se esquecem. Mas a dignidade, quando revelada, permanece como uma rocha firme em meio às tempestades. Permanece como um farol em noites escuras. Permanece como lembrança eterna de que a verdadeira riqueza está dentro de nós. E assim, a conclusão não é apenas um fim. É um recomeço, um convite para olhar para dentro de si e reconhecer a própria força silenciosa. Um lembrete de que, por mais que sejamos subestimados, existe dentro de nós uma dignidade que não pode ser apagada. E uma certeza: quando subestimam você, é o universo preparando sua reviravolta.